Como eu disse, tem uma palavra tremenda para compartilhar com você. E essa palavra pode te revolucionar sua vida cristã. Na verdade, para mim, isso é tão profundo que se, como igreja, nós pudéssemos entender e praticar, eu entendo que a nossa vida mudaria para sempre. O curso dessa cidade mudaria. E eu quero contar como que eu tive essa revelação. Por quê? Eu quero que isso você possa relacionar, que todos possamos sair daqui com um entendimento que se Deus fez por mim, Ele pode fazer com você, 100%. Essa é a razão porque eu quero compartilhar. Eu me lembro, quando eu tive a revelação dessa mensagem, eu estava num momento de crise espiritual. Foi na época, foi mais ou menos em janeiro, fevereiro de 2018, há 7 anos atrás. Estávamos no ano novo e o tema da igreja na época era a renovação dos nossos pactos com o Senhor. Foi um momento que todos somos instruídos a definir metas para 2018 e eu acredito que uma das principais metas e temas para aquele ano era que eu queria mais de Deus. Naturalmente, naquela época, eu tinha 20 anos, eu estava muito animado com o que Deus poderia fazer na minha vida. Eu queria crescer, estar num nível maior no meu relacionamento com Deus. Eu queria muito mais. Mas eu estava numa crise e eu estava com muita dor no coração, eu estava com problemas, pecado, santidade, eu tinha voltado, eu estava afastado da igreja e eu tinha muitas coisas que precisavam sair da minha vida. Eu estava vivendo num ciclo de uma situação que não mudava na minha vida. Eu estava sempre caindo em pecado e eu sabia que não estava certo. E toda vez que isso acontecia, meu tempo com Deus, meu devocional parava. E eu sabia que para mim fluir em Deus, eu precisava viver uma vida em santidade. Porque Deus, Ele não se relaciona com o pecado. Em Romanos, a Bíblia diz 8:38. Eu vou ler. Pois estou convencido de que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nada pode nos impedir de receber esse amor de Deus que tem Ele para dar, mas há apenas uma coisa: o pecado. Se lermos Isaías 59:2 diz: mas as suas iniquidades separam você do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado é um problema muito sério. E eu tinha esse entendimento. Não se preocupe. Eu vim à igreja, eu estava fazendo as coisas que eu sabia que eu tinha que fazer. Eu lia a Bíblia, eu orava, eu vinha à igreja. Mas eu pensava, se eu conseguir perseverar, Deus vai mover na minha vida, mas nada acontecia. E eu estava nesse ciclo, parece que eu não tinha força para vencer meus problemas. Eu gostaria de convidar você, reflita você mesmo. Você não precisa me responder, mas pensa você mesmo. Quantos de vocês aqui já se encontrou numa situação parecida com essa?
ou tem se encontrado numa situação como essa? Quantos de vocês têm tido dificuldade com o pecado e tentam dar o seu melhor, mas as coisas não acontecem? E minha oração naquela época, em 2018, era: algo precisa mudar. E Deus mostrou para mim que eu precisava mudar. E o título da mensagem de hoje é: o caminho para a obediência total. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: por que a gente é assim? Por que Deus criou o homem com livre-arbítrio? Você já se perguntou? Era melhor se tivesse uma luz, um raio caísse na nossa cabeça e a gente fosse reprogramado para não pecar nunca mais. Não seria bom assim? Mas esse processo de pensamento, em última análise, devolve uma questão a Deus. A pergunta é: será que Deus fez a escolha certa quando Ele nos criou? Sim. O que nós vemos na Bíblia, Deus criou a humanidade para ter um relacionamento com ela. Em Gênesis, a Bíblia nos diz que Deus andava no jardim com Adão e Eva, implicando proximidade e intimidade. E falando assim, naturalmente, relacionamento, intimidade e proximidade não são algo que você pode ter com algo que é programado para amá-lo. A mesma coisa seria no casamento. Quem aqui é casado? Imagina na situação do seu casamento. Por exemplo, você é casado e essa pessoa é obrigada a fazer todos os seus desejos. Não é uma situação perfeita, mas pensa nisso. Numa situação dessa, que garantia você tem que essa pessoa realmente te ama? Por quê? Porque numa situação assim, a pessoa vai estar vivendo uma vida de obrigação. Eu tenho que fazer, não tem outra escolha. Não tem amor envolvido. Ou que tipo de relacionamento vai ser se sua esposa chegasse para você e falava assim: querido, você me ama? Você fala: claro. Aí eu falo: que escolha eu tenho? Eu tenho que te amar. Que escolha eu tenho? Funciona assim? Assim não é bom. Porque a alegria de ter um relacionamento é amar a pessoa sem ter a obrigação, mesmo que você tenha essa obrigação. Tá me entendendo? Por que eu estou falando isso? Deus, Ele quer um relacionamento conosco. E Ele nos criou com a liberdade, o livre-arbítrio. Consegue me entender? Então, a primeira coisa que eu quero falar é: Deus quer relacionamento conosco, não é algo de obrigação. E o nosso relacionamento com Ele, sem amor, não vai sobreviver. Parece lógico. Sim, eu amo a Deus. Mas tem algo profundo aqui. Muitos cristãos têm dificuldade com isso. Vamos ler Apocalipse. Apocalipse 2. Deus estava falando ali com a igreja de Efésios. O Senhor falou: conheça as suas obras, o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos,
mas não são. E descobriu que eles são impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome. Você não tem desfalecido. Você pode imaginar se toda a igreja... O que vocês acham? Essa igreja é boa ou ruim? Imagina que o Senhor estava falando com a igreja Shalom agora. E aí fala do seu comportamento. Como você se sentiria? Todas essas coisas são características maravilhosas de uma igreja. Trabalha duro, perseverante no Senhor, tá sempre fazendo o melhor para o Senhor. São qualidades muito boas. Eles conseguem distinguir entre falso e verdadeiro. Pensou, pastor, você cuidar de uma igreja assim? Fica muito fácil. Uma igreja boa, não é? Mas no versículo 4 desse mesmo capítulo fala assim: mas contra vocês eu tenho algo contra vocês. Você abandonou o seu primeiro amor. Isso é muito profundo. Vemos uma igreja que está fazendo muitas coisas para Jesus e o próprio Jesus está falando: eu vejo que é bom o que você está fazendo. Mas faltava um ingrediente muito importante. O amor deles por Jesus tinha diminuído. E aqui tem um paralelo que eu quero traçar com Jesus e os fariseus. Em Mateus 15:8, esse povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. Quando Jesus fala com os fariseus, ele está falando. Ele criticou os fariseus. Ele está falando a mesma coisa ali também com o povo de Efésios. Os seus lábios me honram. Você consegue entender? Qual que é o significado disso? Jesus veio a essa terra para nos reconciliar com Deus, para que tenhamos relacionamento com Ele. E a chave desse relacionamento qual que é? Amor. Sem amor, se não fizermos com amor, serão apenas atos de obrigação. Sem amor, são apenas obrigações e não é isso que Deus quer. Não está de acordo com a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Então, o que a gente tem que falar? Tem que fazer? A gente tem que parar de fazer as coisas? Não, não é isso que eu estou falando. As nossas atitudes têm que estar alinhada com o tanto que a gente ama. Quanto mais a gente ama, mais a gente vai fazer. E isso mudou totalmente a minha vida em 2008. Foi a primeira vez que Deus falou comigo. Não era só um saber que eu tive uma revelação. O Senhor falou comigo. O Senhor está colocando você está colocando sua confiança em fazer coisas. E o Senhor falou, mas você precisa se envolver em me conhecer, crescer no seu amor. O segredo para que a gente pare de falhar é relacionamento com Ele. Isso foi muito bom para mim, foi tremendo essa revelação. Jeremias 28:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus falou comigo: Lucas, seu coração está no lugar errado. Você deve ler a Bíblia porque você quer saber mais sobre mim.
Você ora porque deseja conversar comigo e ter intimidade comigo. Se você vai à igreja, deverias ir porque você quer estar mais na minha presença. Não apenas para você eliminar obrigações. Deus está nos fazendo essa pergunta hoje. Onde está o seu coração? Onde está a sua confiança? É tão fácil abrir a boca e falar, eu amo ao Senhor. Qual que é o seu nível de relacionamento com o Senhor? E eu quero entrar no terceiro ponto. Bloqueie o ruído. Eu vou explicar melhor, peraí. Jesus fala com muita clareza no livro de João quais medidas ele usa para determinar se nós o amamos ou não. Uma coisa linda sobre a Bíblia é que a Bíblia fala de tudo. João 14, 21 fala: aquele que tem meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Você se lembra do título da mensagem? O caminho para a obediência total. Então, qual que é a medida do seu amor por Jesus? Obediência aos mandamentos. Amém? Vamos olhar isso de uma maneira prática. Eu tenho um raciocínio muito lógico e eu quero ajudar você a raciocinar comigo. Você sabe quantos mandamentos tem no Antigo Testamento? 613 mandamentos existem no Velho Testamento. Tem as coisas que você pode fazer e as coisas que você não pode fazer. E se você pensar que o Novo Testamento veio para fazer as coisas mais fáceis, então você tá sendo enganado. Mateus 5, 27, 28 diz: vocês ouviram o que foi dito? Para quem Deus falou isso? Para os israelitas no Velho Testamento. Vocês ouviram o que foi dito? A Bíblia falou, não adulterarás. Mas eu te digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Eita. Na minha mente racional, Jesus está fazendo isso mais difícil. Eu confesso para você, eu falei, tá difícil. Eu tive uma crise quando eu pensei nisso. Senhor, tem que conversar nesse ponto, para mim tá muito difícil. O que o Senhor está pedindo é impossível. É impossível fazer isso. E enquanto eu estava sendo ministrada pelo Senhor, eu podia sentir a compaixão do Senhor. E aí ele me levou a um outro texto. E eu quero que você me acompanhe. Você conhece a história de Lucas 10, 38 a 42? Eu não vou ler tudo, mas eu vou resumir alguns pontos. Jesus está na casa de Marta e Maria. Elas são irmãs. E uma delas, Maria, está sentada aos pés de Jesus, ouvindo. Enquanto a outra, Marta, está correndo e fazendo as coisas. O verso 40 de Lucas 10 diz que ela estava distraída por todas as coisas. Então, se você olhar para essa situação, a Marta estava trabalhando e a Maria estava sentada fazendo nada.
Mas aí a Marta vai lá e fala para Jesus: manda Maria vir me ajudar. E ali a gente vê Jesus dando a gente um checkmate. A Marta e a Maria são humanas. E você sabia que a gente é muito parecido com ela, com a Marta? A gente fica correndo para lá e para cá, tentando fazer o nosso melhor. A gente é como ela. Imagina se Jesus chegasse na sua casa. Você ia servir algo para ele? Ou você ia deixar ele com fome? Você ia ficar correndo para lá e para cá, tendo certeza que você poderia dar o seu melhor para Jesus, não é verdade? A Marta estava fazendo isso. A gente pode se relacionar com ela. Mas o Senhor está falando algo para nós. O que eu quero de você é muito mais simples. Vamos ler versículo 41 e 42. Marta, Marta. O Senhor respondeu: você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Apenas uma. Maria escolheu a boa parte, e ela não lhe será tirada. E essa não lhe será tirada. Pouca coisa é necessária. Na verdade, apenas uma. O que Jesus está falando para Marta? O que ele falou para Marta? O que a Maria está fazendo é muito melhor do que você está fazendo. E ele disse: eu não vou tirar isso dela. Naquele dia, o Senhor Jesus falou muito claro comigo. Jesus falou comigo: Lucas, você está preocupado demais com os 613 mandamentos. Você está preocupado que eu fiz coisas difíceis demais para você, muito pesado. Mas aquilo lá era só barulho, só ruído. O Senhor falou: saia para mim, saia do barulho, saia do ruído. Bloqueie esse som, esse barulho. O Senhor só quer um relacionamento conosco. O Senhor quer que a gente relacione com Ele. Somente uma coisa é suficiente. Então, naturalmente, a próxima pergunta é: o que é que Jesus está falando? Jesus está falando, ele nos faz essa pergunta de novo, de uma outra maneira, em Mateus 22 a 36. Alguém chegou para ele, para Jesus, tentando dar uma pegada nele. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Você consegue pegar aqui a intenção atrás da questão? Tem 6.600 mandamentos, mais ou menos. E se eu falhar, qual que é o mais importante? Essa pessoa estava perguntando. Mas, olha só, Jesus, ele respondeu rapidamente, ele não titubeou. Em Mateus 22, 37 e 38, ele falou: Jesus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Vamos ler juntos. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Mais uma vez o Senhor falou comigo: meu filho, a resposta é simples.
Parece difícil, mas tudo está resumido em um único mandamento. Ame e busque-o com tudo que você tem. Nós temos o exemplo do rei Davi. Ele era um homem como eu e você. E mesmo sendo imperfeito, a Bíblia mostra as falhas dele, mas a Bíblia nos diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Esse foi o coração de Davi. A Bíblia fala que ele pecou com uma mulher chamada Betseba. E quando ele reconheceu esse pecado, ele disse: você é justificado. Então a gente vê ali que Davi estava preocupado com uma coisa. Qual que era a preocupação de Davi? Ele havia pecado contra o Senhor. Ele traiu, ele teve relação com Batseba, ele matou o marido dela. E quando ele viu o que ele tinha feito, ele entendeu, o meu relacionamento entre eu e o Senhor foi atrapalhado. Aí ele vem diante do Senhor em arrependimento. Ele entendeu que havia um relacionamento que tinha sido quebrado. E depois a gente vê Davi pedindo ao Senhor uma coisa. Em Salmo 27:4, uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa só eu peço. Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa adorá-lo e estar na presença dele. Você consegue entender uma coisa só. Talvez o Davi estava ali no templo quando ele escreveu essa mensagem. Ele não estava. Às vezes a gente pensa que ele estava no templo, mas ele estava, na verdade, fugindo dos seus inimigos. Ele estava passando por uma crise. Em vez dele pedir proteção, ele entendeu que ele precisava de estar na presença do Senhor. O amor pelo Senhor é o que o Senhor está falando conosco. Quando a Maria estava sentada aos pés de Jesus, qual que era o maior interesse dela? Ela queria ouvir o que Jesus tinha para falar com ela. Não é que ela estava preocupada se Jesus ia ganhar ou não comida, mas ela queria ouvir a voz dele. É impossível que você cumpra Eu quero te dizer, se você se preocupar de se cumprir esse mandamento de amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, você vai conseguir cumprir os outros mandamentos. E aí eu pedi ao Senhor, me explica mais sobre isso. Como alguém pode dizer que me ama se ele não consegue amar o seu próximo? Se você é alguém que tem problemas constantemente com pessoas, o amor do Senhor não está em você. Isso é muito profundo. Se você é um tipo de pessoa que está sempre com problema com pessoas, o amor do Senhor não está aí. Como você pode dizer que você ama o Senhor se você não ama as pessoas por quem Ele deu a vida dele? Você consegue entender isso? E ele disse mais, porque isso era algo que eu lutava. Ele falou, como você pode me dizer que me ama
e você não tem domínio próprio, a minha paz estará com você e você terá domínio próprio. Se nós falhamos em áreas na nossa vida, se tem dificuldades que a gente não consegue vencer, a questão não é que mandamento eu parei de funcionar, que eu desobedeci. A questão é quanto eu amo a Ele. Isso mudou tudo para mim. Porque eu estava preocupada, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Mas aí o Senhor falou, você não está entendendo. Me ame de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E aí, para mim, eu precisei raciocinar mais para me entender isso. O Senhor me mostrou finalmente, só tinha uma coisa que eu precisava preocupar. Eu mudei meu posicionamento diante do Senhor. As cadeias que me prendiam, elas perderam as forças. E de uma maneira miraculosa, o meu foco mudou. E daquele dia em diante, o Senhor me deu vitórias em muitas áreas da minha vida. Não é que eu sou perfeito, mas o Senhor tem me dado vitórias e mais vitórias, porque meus olhos estão colocados no Senhor. O Senhor me fortalece nas minhas fraquezas. Eu estou melhorando. E você também pode. E eu tenho vivido o que Salomão disse em Provérbios. A verdade do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Provérbios 4:18. Esse é o caminho. Quando a gente tem um amor pelo Senhor, a gente vence as dificuldades. É assim que a gente precisa mudar a nossa postura. Vamos nos levantar. Eu gostaria que a gente tivesse um tempo de oração. Se essa mensagem falou o seu coração, eu gostaria que você chegou a um lugar de compaixão. A Bíblia diz que Jesus andou sobre essa terra. Ele foi homem. Ele foi 100% homem, 100% Deus. E Ele sabe as dificuldades que cada um de nós enfrentamos. E essa mensagem, ela vem de um lugar de compaixão. Aqui eu quero te dizer, você não está sozinho. E talvez enquanto eu estava pregando, você reconheceu que a sua postura diante do Senhor não tem sido uma postura de amor, e talvez você não tenha vivido uma vida de obediência total ao Senhor. E a instrução que o Senhor está te dizendo hoje é: arrependa-se. Da mesma maneira que Ele falou com o povo de Efésios lá no livro de Apocalipse. Ele falou: considere onde você caiu, arrependa-se e volte ao seu primeiro amor. Precisamos nos arrepender. Se temos feito de maneira errada, esse é o primeiro passo. Precisamos nos arrepender. E o segundo ponto é: mude sua postura. Mude sua postura. Busque ao Senhor de maneira correta. Comece a crescer no seu relacionamento com Ele. Se você não põe seu foco no Senhor Jesus, você não vai vencer suas lutas. Reconheça quem Ele é, o que Ele tem feito por você.
que haja realmente um desejo de mudança. Vamos orar. E à medida que oramos, tudo que eu falei hoje aqui, eu quero que vocês orem individualmente ao Senhor. Cada um possa ter sua própria oração. Avalie sua postura diante do Senhor. O que você pode fazer para que esse interesse por Ele cresça? Talvez você veja a igreja por uma razão errada. Muitas vezes a gente vem para a igreja por motivos errados, mas o Senhor pode transformar essa situação nas nossas vidas. Talvez você sente que não está fazendo o suficiente. Você diz que ama o Senhor, mas você não está servindo Ele. Talvez você não está fazendo a coisa certa. Mude sua postura, feche os seus olhos.